Foi? Tá gravando? Legal? Tô gatinho? Gatinho. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o convite, agradecer em nome da Ajussara, né, pelo convite, e agradecer a presença de vocês. E nós vamos falar sobre, vamos ter uma conversa, na verdade, sobre essas duas perspectivas, né, a de Freud e a Jung, de tratar a literatura. Na verdade, eu falei da literatura, mas vai se tratar de falar das perspectivas dos dois e fazer um contraste entre ambas, no sentido mais geral da obra de arte, certo? Mas é claro que eu vou fazer uma remissão à literatura em alguns momentos e alguns outros aspectos da obra de arte, como cinema, revistas em quadrinhos ou coisas do tipo, para exemplificar algumas coisas. Eu vou começar pelo Freud por dois motivos. O primeiro é que, antes de eu começar, eu só tive tempo hoje de escrever a conferência, porque eu estava mudando um monte de coisa, tudo. E, a despeito do meu mestrado ter sido sobre Freud, eu não tenho o hábito de leitura cotidiana da obra do Freud. Eu a li para o mestrado, como eu tenho do Jung. E eu sempre fico com a sensação de que eu não estou dando o tratamento que é devido à obra. Então hoje, ao escrever a conferência, eu peguei várias coisas, inclusive alguns livros de literatura que faziam remissão ao Freud, à perspectiva do Freud, e eu acabei não podendo tratar disso. Então, daquilo que o Freud falou acerca da literatura, eu me baseei principalmente em um texto, na verdade uma conferência proferida em 1907, que eu vou falar aqui adiante, mas que vocês devem encarar a minha fala, principalmente no que diz respeito a Freud, como um topo inacabado e um convite a uma leitura mais aprimorada do Freud daquilo que ele escreveu, porque eu basicamente me baseei em dois textos, que eu vou falar adiante. E o que me coloca numa situação que, a despeito da conferência já depois de acontecer, eu vou ter que me debruçar novamente sobre isso e pegar as coisas que eu coletei hoje à tarde e reescrever o que eu já tinha escrito sobre o Freud. Pois sim, então é um pedido de desculpas adiantado pelo tratamento pouco adequado que eu vou dar aqui ao Freud por não fazer uma remissão mais ampla aos locais da obra onde ele trata de literatura. Mas sim, eu vou falar primeiro do Freud porque ele tem a precedência histórica ao Jung. A ciência dos sonhos do Freud, Traudeutung, a interpretação do sonho, é lançada em 1901, ou 1900, ou pelo menos essa é o que está na capa. Ele foi lançado ele não foi lançado exatamente no momento, na data que está na capa da primeira edição. E o Jung, antes do Freud, ou antes do contato que ele teve com Freud, ele já tinha uma série de estudos experimentais. Ele trabalhava com Bleuler, né, eu nunca sei dizer o nome desse hospital que ele trabalhava direito, porque não é em alemão. Na Suíça eles falam uma coisa muito parecida com o alemão, chamada Alemanha. Então eu nunca sei como é que pronuncia direito as coisas, né? Não, eles não falam Hochdeutsch, é por Gosling, alguma coisa assim, que quer dizer algo como casa de madeira, ou casa da madeira em alemão, né? Que é esse dialeto suíço muito parecido com o alemão. E ele já tinha esses estudos experimentais em que ele fazia um uso do método de associação de palavras que era muito característico dele. Não era exatamente o método de associação de palavras como era utilizado pelo Wundt, por exemplo. Porque o que interessava ao Jung era justamente o que era desprezado pelos outros. Porque interessava a ele não a norma estatística, mas justamente aquilo que fugia da norma. Mas havia um elo que faltava, que o Jung não sabia como explicar. E o Jung encontra a explicação e a palavra correta para isso quando lhe cai às mãos o Traudeutung, a ciência dos sonhos do Freud, e ali ele vê escrito inconsciente. E aí ele diz, não, isso era o que faltava. E aí começa a interlocução que houve com o Freud, com todas as atribulações que houve,
Mas esse princípio fundamental que está presente na obra de ambos, o inconsciente, ele é trazido como novidade à seara científica, primeiramente pelo Freud. O que não significa que o inconsciente seja uma novidade. Ele é uma novidade trazida à seara científica. O Jung, ele frequentemente cita filósofos que já tinham tratado do inconsciente, mas em termos filosóficos, não científicos, como principalmente Eduard von Hartmann, que tinha uma filosofia das Unbewussten, um livro chamado Filosofia do Inconsciente, ou Schopenhauer, ou Nietzsche, ou Kant, que de uma maneira ou de outra tangenciavam noções que se assemelhavam ao inconsciente. Mas a ciência dos sonhos do Freud, ela tem um lugar imorredouro na história, porque ela traz para a seara científica, para a discussão científica, a noção de inconsciente e como objeto da ciência, o sonho. Antes do Freud, o sonho não era nem poderia ser o objeto da ciência. Ele mesmo, ao tratar disso nos textos em que ele fala do processo de criação, da história do movimento psicanalítico, ele diz que a medicina tratava o sonho como subproduto de você ter dormido em cima da barriga, de ter comido, né? A possibilidade de se interpretar o sonho, ela não estava posta para a psiquiatria. Ele era simplesmente uma fantasmagoria sem sentido aparente. E nesse ponto, o Freud tem a precedência histórica em relação ao Jung. E principalmente em trazer isso, que posteriormente Jung vai chamar de problema fundamental da psicologia contemporânea, que é o inconsciente. Em alemão, Unbewusstsein, né? É bem traduzido, literalmente, inconsciente. Além disso, não me entendam mal, a perspectiva de interpretação do Freud, que Jung chamava de método redutivo, ela é bem mais simples que a perspectiva de interpretação do Jung. Ela chega até a ser um pouco monótona. Então, além da primazia histórica, você tem uma possibilidade de um crescendo de compreensão, de uma perspectiva. Não que ela não seja uma perspectiva interessante ou que ela não seja verdadeira em certo sentido. E Jung nunca vai dizer que aquilo que a psicanálise trazia era uma mentira, ou uma inverdade, ou principalmente que não se tratava de ciência. Muitas vezes a crítica que o Jung fazia a Freud era justamente o excesso de apego àquilo que em alemão era chamado de Naturwissenschaft, a ciência natural. O método do Freud estava extremamente ancorado na ciência social, na ciência da natureza. Na perspectiva de Assum, que é talvez o principal epistemólogo da obra freudiana, para Freud, Wissenschaft, que é ciência, era sinônimo praticamente de Naturwissenschaft. Para ele sequer existia o campo, a seara daquilo que era chamado em alemão da Geisteswissenschaft, a ciência do espírito, a ciência natural, né? O Jung ele já vai ter uma epistemologia em que ele vai colocar a ciência psicológica em um campo sui generis. Nem tanto ciência do espírito, nem tanto ciência da natureza, mas uma ciência na alma. E essa é uma característica epistemológica fundamental. É só uma coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento e perguntar, tá bom? Eu não gosto de ficar, eu até gosto de ficar falando, porque eu sou meio falastrão. Mas se vocês quiserem interromper e fazer perguntas, vocês fiquem à vontade. Né? E é sempre que se faz qualquer discussão acerca de Freud e Jung, isso levanta uma série de polêmicas, algumas necessárias, algumas desnecessárias, né? Até porque o envolvimento pessoal que houve entre eles foi turbulento, né? E é muito difícil separar esse envolvimento emocional, esse envolvimento pessoal, íntimo, daquilo que foi o resultado teórico deste envolvimento, né? Então, é interessante falar também de qual é a diferença entre um e outro, porque ambos são psicologias profundas, no sentido que são psicologias em que o aspecto teórico, epistemológico fundamental se trata de uma psicologia do inconsciente, em que o inconsciente ocupa um lugar assim meio, um lugar primordial. Mas no que é que eles se diferenciam? O que eu vou falar aqui vai tratar mais especificamente da diferença de como eles enxergam a obra de arte. Mas eu não creio que seja ocioso nós falarmos de qual é essa diferença fundamental.
A perspectiva propriamente da psicologia complexa, ela vai surgir 13 anos após a publicação do Traumm-Deutel, com um livro, na verdade não um livro, ele foi publicado em 2 sessões no Jahrbuch, no livro anual da psicanálise, que o Jung era o editor. Isso em 1900, e o que levou à ruptura entre os dois foi aquilo que foi publicado em 1913. Então a fundação da psicologia complexa de Jung, ela se dá 13 anos depois da fundação da psicanálise do Freud, que depois se tornou um livro chamado Wandlung und Symbole der Libido, né, que significa metamorfoses e símbolos da libido, que foi lançado em 13 e que ele passou até a década de 1950 reescrevendo, até que isso fosse lançado em sua versão definitiva. Em português, o título é Símbolos da Transformação, e é um livro fundamental. Ele deveria ocupar na obra, pelo menos no laço social que se constitui em torno do Jung, um lugar similar àquele da interpretação dos sonhos, como a obra seminal de Jung. E é um livro que ele passou quase mais de 40 anos trabalhando e reescrevendo até que ele chegasse à sua versão definitiva. Então, o que é que tem de diferença? Qual é o corte epistemológico, usando esse termo de uma maneira um pouco menos sisuda, que se dá entre o Freud e o Jung? Primeiramente, o Jung ele vai fazer uma diferenciação fundamental naquilo que é o conceito de inconsciente freudiano. Basicamente, para nós não nos alongarmos necessariamente nisso, o que ele vai dizer é que o inconsciente para o Freud só sabe desejar. E ele vai afirmar o seguinte: o inconsciente não sabe apenas desejar, ele também sabe cancelar seus próprios desejos. Além disso, o Jung ele vai fazer uma distinção fundamental no conceito de libido. Se vocês lerem na obra do Freud, a história do movimento psicanalítico, é uma resposta a essa publicação do Jung, em que o Freud vai acusar o Jung de dessexualizar a libido. Mas o que é que o Jung vai dizer? Que a noção de uma libido sexual, né, que é a noção que reduz tudo à sexualidade e que transforma em princípio fundamental do psiquismo um único instinto, ela é equivocada. Que na verdade essa noção, ela epistemologicamente, ela se equipara também em termos históricos e epistemológicos à antiga noção física do flogisto, em termos energéticos. Ele vai até utilizar uma metáfora para dizer: olha, se eu elejo um único instinto, a sexualidade, como o princípio fundamental do psiquismo, é como se em física eu dissesse que a eletricidade não passa de uma queda d'água que é produzida por fios. E então ele vai utilizar um conceito mais amplo de energia, que não vai se prender a nenhuma qualidade específica, mas que vai... Vocês podem ligar aí. Pode ligar? Você se incomoda de ligar? Se fica frio depois aí. Já que tem muitas ventilhas. Então, o Jung ele vai manter o termo libido, mas no sentido clássico de desejo impetuoso, como é o fundamento latino. Mas ele vai trazer essa distinção fundamental. Ele vai utilizar um conceito de energia mais próximo daquilo que era, e ainda é até hoje, o conceito da física de energia. Ou seja, ele não é um aspecto qualitativo, ele não está ligado a nenhuma qualidade específica, mas ele explica todos os dinamismos possíveis, podendo assumir todas as qualidades. Inclusive, eu disse que ele não dessexualizou a libido, ao contrário, ele foi o único discípulo do Freud que levou a sério a sexualidade. Porque para ele, o que o Freud chama de sexualidade estaria mais próximo daquilo que na antiguidade era chamado de um pan-eros. Ele até disse que seria mais adequado que Freud utilizasse o termo eros, porque frequentemente, ao falar sexualidade, Freud quer dizer amor. Mas a delimitação da palavra sexualidade ela é muito precisa e resvala sempre para o biológico. Então, em termos muito gerais, essa numa visão panorâmica, essas são as distinções que existem entre as duas perspectivas de Freud e Jung. E aí eu vou passar aquilo que é a diferenciação do que concerne a interpretação da obra de arte. Está com dúvida?
Pergunta. Vocês podem perguntar assim, em qualquer momento, tá bom? Essa divisão do Jung do inconsciente coletivo e individual. A gente vai tratar sobre isso, porque para o Jung, a primeira tópica do Freud, quando o Freud vai falar que o inconsciente é idêntico ao reprimido, né, ou melhor, é idêntico ao recalcado, em virtude da censura e da incompatibilidade de determinados desejos ligados à sexualidade infantil com a atitude consciente, ele vai dizer que isso não explica uma série de outros fenômenos, principalmente fenômenos ligados à arte, a determinados sintomas que traziam à tona imagens mitológicas e que não explicava a característica de criatividade do inconsciente, porque o inconsciente ele não pode ser esgotado simplesmente naquilo que foi. O que é que compõe o inconsciente pessoal para o Jung? O inconsciente pessoal para o Jung ele é composto por aquilo que foi esquecido, porque para Jung o que foi esquecido não é idêntico a estar extinto. Esquecido não é idêntico a extinto. Ele vai estar armazenado no inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal também é composto por tudo aquilo que é a percepção subliminar. Nós temos, a nossa consciência, ela funciona pelo circuito de seleção, direção e exclusão. E ela tem uma característica de ser unilateral, ou seja, a direção significa necessariamente unilateralidade. Então, tudo aquilo que não alcança um nível de liminaridade que possa ser absorvido pelo foco da consciência, ele cai imediatamente para o inconsciente. Então, o inconsciente pessoal também é composto por aquilo que é subliminar. O inconsciente pessoal também é composto, como o inconsciente freudiano, por aquilo que foi reprimido, por aquilo que não é compatível com a atitude consciente. E quando eu falo de atitude, eu falo de um conceito extremamente específico do Jung. Ele não é compatível com a atitude, logo ele é reprimido. Você fala de reprimido, está se referindo a recalcando? Não, o Jung ele usa mais. Você fala do inconsciente em Freud. É a mesma coisa? Não, é diferente. Mas existe um problema de tradução muito grave com relação ao Freud, que eu sempre faço a remissão ao texto em alemão, porque esse problema de tradução é muito grave. Assim, a primeira, mas eu estou me desviando, não, mas a primeira tradução do Freud para o português ela não foi feita diretamente do alemão, foi feita do inglês. E se escolheram uns termos muito estranhos, como repressão, catexia, e uma série de coisas que posteriormente dificultaram a compreensão, o mesmo termo instinto, que depois os lacanianos tomaram toda uma discussão que não é instinto, que é trip, que é pulsão, que é não sei o que, mas o Jung ele usa o termo reprimido, no sentido de uma censura. Né? Ele não vai dizer que não existe essa censura existe, mas ela está relacionada ao inconsciente pessoal apenas. E o inconsciente coletivo, ele é uma instância psicóide, logo, a rigor, em termos fenomênicos, ele inexiste. Ele é uma hipótese que você vai supor a partir do aspecto fenomênico do psiquismo, e ele é composto pelo par funcional, arquétipo e instinto. E é dessa estrutura basilar que vão emergir aquilo que ele vai chamar de neoformações criativas do inconsciente, que são uma tendência à produção de fantasias mitológicas similares, não imagens herdadas, porque imagens herdadas não existem. Se você vai falar de imagens herdadas, necessariamente vai ter que se vincular ao lamarquismo, e o lamarquismo não se sustenta, mas sim há uma predisposição atemporal, a causal para o funcionamento monotípico, ou, para utilizar o termo de Hubert e Maus, categorias da fantasia. Dá para entender? Mais ou menos. Tá. Eu não posso dizer que é a governança psíquica, no inconsciente coletivo, jamais. Não. Em certo sentido, ele é hereditário, assim como o fato de nós termos 4 cavidades no coração é hereditário, e o fato de nós nascermos com o cérebro altamente desenvolvido, que passou por todo o processo de evolutivo, é hereditário. Agora, aí entra uma confusão muito grande quando você fala, eu estou me desviando do tema, você pode continuar? Quando você fala de coletivo em Jung, as pessoas têm uma tendência a imaginar uma espécie de supraconsciência ou suprainconsciente
ou uma espécie de alma que é compartilhada. Não é disso que ele está falando. Coletivo quer dizer simplesmente geral. Por exemplo, tem alguém aqui que não tem 2 olhos, nariz ou uma boca? Não, isso é um dado coletivo. Tem alguém aqui que não tem 4 cavidades no coração? Todo mundo tem, né? Por isso é coletivo. Entendeu? Então, quando ele fala do inconsciente coletivo, ele fala não de inconsciente compartilhado, mas sim de algo que todos têm, que é transpessoal. Porque não corresponde ao inconsciente de Freud, né? Não corresponde de jeito nenhum. Tá, o inconsciente pessoal do Jung, mutatis mutandis, ele pode corresponder àquilo que era o inconsciente da primeira tópica do Freud, mas isso com o máximo grão de sal. Com um grão de sal. Então, a deturpação, né, da primeira tópica, porque se você muda, você não está sendo coerente com o autor. Sim, mas o Jung ele não era psicanalista. Ele abandona a Ele psicanalista. faz um percurso com Freud, Depois ele vai fazer. Mas ele continua usando o mesmo conceito? Não. Não é inconsciente? Não é inconsciente de Freud. Então você vai dizer que von Hartmann é uma deturpação de Freud, Schopenhauer é uma deturpação de Freud? Não, eu quero entender, porque você está utilizando o termo é porque o termo inconsciente. faz um paralelo Isso. com a psicanálise, a teoria junguiana, Isso. né? Quando você usa os 2 termos para ter Não, são coisas diferentes. Não são as Não, exatamente. O termo se mantém porque o inconsciente ele é interessante, o termo inconsciente ele é interessante porque ele não diz nada. Entendeu? Ele diz simplesmente que é algo que é não consciente, que não é consciente, que eu não sei do que se trata. É por isso que ele é interessante, ele é mantido. Não há nenhum termo melhor. Agora, a delimitação do termo, nas duas perspectivas, em termos basilares, os mais elementares possíveis, ela é similar porque nas duas coisas está me dizendo isso. O que é que eu digo quando eu digo inconsciente? Nada. Eu digo apenas que não é consciente, que eu não sei do que se trata. Mas, na delimitação epistemológica que é feita por Freud, em todo o percurso que ele escreveu até completar 80 anos, e do Jung até completar 52 anos, ela é diferente. Aquilo que eu falei há pouco sobre o que é inconsciente para Freud, é mais para Jung, é isso que é a delimitação epistemológica dele. Para Freud, na primeira tópica, o inconsciente vai ser igual ao recalcado, e depois, na segunda tópica, ele vai falar de instâncias psíquicas, ele vai passar a ser, vai ter uma instância quântica, diferente do Lacan, para quem o inconsciente é ético. E você vai ter na segunda tópica freudiana uma existência do id, que é a origem das pulsões, o eu, que é uma formação cortical do id, ou seja, o inconsciente passa a ter uma anterioridade que não tinha na primeira tópica, que já havia essa anterioridade em Jung, e a noção de um Ubarish, né? Um super-eu. O Jung vai ter uma noção chamada consciente coletivo, que ele vai ter simplesmente que é idêntico ao Ubarish do Freud, certo? Mas você está correto, o termo pode continuar sendo o mesmo, mas é diferente. Como o Jung, por exemplo, ele não abandona completamente o termo libido, mas ele passa a utilizar no sentido romano clássico, no sentido latino, que era o sentido de desejo impetuoso, não mais no sentido sexual de Freud. Dá para compreender? Então, é importante deixar isso claro. O que é que eu digo quando eu digo consciente? Nada. Mas depende. Eu digo simplesmente. Mesmo na primeira tópica, não foi recalcado. Exatamente. Não é nada. É nada no sentido que eu não sei do que se trata. Que é desconhecido. Exatamente. Mas vai nada. Há um registro. Não, eu não estou dizendo nada. Eu não estou afirmando nada, justamente porque é inconsciente. Eu estou dizendo que não é consciente, que há algo para além da consciência que eu desconheço. Então eu não estou dizendo que é, por exemplo, uma mente universal. Eu não estou botando um nome em que eu digo, isso é isso. Eu afirmo a minha ignorância, para deixar mais claro que eu estou chamando de nada. E essa é a característica fundamental desse termo tão interessante. Porque, na verdade, a única coisa que eu tenho acesso é a consciência. Eu sou obrigado a falar de inconsciente porque existem perturbações da consciência que eu não posso derivar simplesmente de um arbítrio. Essa é a característica fundamental que tanto Jung quanto Freud compartilham. Não somos senhores da nossa própria casa. Certo? Mais alguma pergunta antes de eu seguir adiante? Só complementando, o inconsciente ele se manifesta, né? É isso que eu estou falando. Exatamente. Se manifesta
Isso. não o sexo analítico. Então, assim, Ele se manifesta o tempo inteiro. isso, mas você, a questão do transferência vai na vida desse manifesto. É o tempo inteiro. O Jung. Não, eu tô Mesmo- falando da parte da psicanálise. Não, mas mesmo no Freud, senão ele não fala aí da psicopatologia da vida cotidiana. Não sei, se ele tá o tempo todo se manifestando. Né? Então, qual o sentido de falar da psicopatologia da vida cotidiana? Qual o sentido de ampliar o método psicanalítico para toda a cultura? Agora, na perspectiva do Jung, é algo muito interessante porque, ainda sobre essa coisa do inconsciente, ele vai dizer o seguinte: o inconsciente não é algo, isso não é do tipo psicológico, que está enterrado, que precisa ser desenterrado para se manifestar. Ele está o tempo inteiro se manifestando. Quando eu estou falando aquilo, dependendo da minha memória, se o meu inconsciente me falhar, eu não vou poder falar nada. Eu estou o tempo inteiro fazendo remissão ao meu inconsciente. Se o meu complexo criativo aqui quiser, de maneira mefistotélica, dizer que eu cesse de falar, eu não vou dizer mais nada. Ou não, a remissão à memória é uma remissão o tempo inteiro ao inconsciente. Isso pra Isso. Na perspectiva junguiana. Porque para a psicanálise não funciona dessa forma. Agora, se a gente pegar aquele artigo do Freud da grade de divergência, Da gradinha. exatamente a questão da escavação, né, e dessa procura, dessa construção, que ele se trata na psicanálise. Na psicanálise se trata disso porque o inconsciente ele se manifesta sob disfarce, para o Freud. Ele se manifesta sob disfarce. Porque a incompatibilidade do inconsciente com a consciência leva a uma deformação. Então você precisa passar por essa fachada para chegar aos processos elementares do inconsciente. Mas aquilo que está se manifestando, ele é uma manifestação do inconsciente, do André Calcado, mesmo na psicanálise. Os sintomas. Né? Exatamente. Exatamente. E o retorno. Mais alguma dúvida? Eu posso seguir adiante? Então vamos começar com a perspectiva do Freud. Ó, pessoal, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, tá certo? Não tem nenhum problema. Se eu souber responder, se eu não souber responder, eu não sei. Então, sim, eu vou me basear principalmente em um texto que na verdade é uma conferência que Freud proferiu em 1907, que foi publicado em 1908. O título dessa conferência em português é um título muito ruim, né? Por isso eu vou fazer remissão ao alemão. Ele fala em português escritores criativos e devaneio, né? Em inglês a tradução é melhor. Em inglês é The Relation of the Poets to the Daydream. Mas esse termo daydream já também não é tão interessante, apesar de fazer sentido no que diz respeito ao texto. Em alemão, der Dichter und das Fantasien. Né? Dichter, em alemão, é poeta, ponto. E Fantasien é um termo muito importante que pode ser traduzido por fantasiar, né? Não é tão distante semanticamente de devaneio, mas fantasia é mais interessantemente traduzido como fantasiar, faz mais sentido, é mais interessante, né? Apesar do termo dichter poder também ter um campo semântico próximo ao de autor ou ao de escritor, ele na verdade quer dizer poeta. Escritor é Schriftsteller em alemão, então é bem diferente. Eu traduziria, né, como poetas e fantasiar. A tradução literal é essa, poetas e fantasiar. E o Freud, ele já traz, quando ele vai falar dessa perspectiva, ele faz uma ampliação interessante, né, sobre... Ele já começa se interessando pela literatura, mas ele imediatamente faz uma ampliação para a arte como um todo, nesse texto, né? Dichter und Fantasien. E ele traz, a princípio, no primeiro parágrafo desse texto, ele já traz a compreensão basilar acerca da produção da obra de arte.
para a psicanálise freudiana, obviamente.